O país foi sacudido essa semana com uma decisão de um juiz federal da 14ª Vara de Brasília, Dr. Valdemar Cláudio de Carvalho, que deferiu uma petição, um processo de alguém que buscava o direito de psicólogos de atenderem homossexuais que porventura cheguem aos seus consultórios em busca de uma orientação, de uma reorientação, ou seja lá o que for que ele vá buscar no consultório de um psicólogo. E se esse paciente demonstrar interesse, solicitar ajuda no sentido de reverter seus desejos homossexuais, que ele buscasse ajuda. O juiz deferiu porque há uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, a bendita resolução 001 de 99, que proíbe que psicólogos façam qualquer tipo de atendimento nesse sentido a qualquer homossexual. O que era uma prática até então, me parece que bastante comum, de que alguns psicólogos promovessem esse tipo de atendimento e no sentido de querer que seus pacientes deixassem de ter desejos homossexuais. Essa decisão do juiz causou muita polêmica e tem causado um alvoroço muito grande, mas eu acredito que seja por pura falta de informação. Pura falta de informação, ou por desonestidade, inclusive. Primeiro porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, o nosso bendito artigo 5º da Constituição Federal, fala da liberdade que todos têm, e que todos são iguais perante a lei, sem nenhum prejuízo. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de manifestação artísticas, e de que todos têm direito à saúde. Direito à saúde, inclusive mental. Direito à saúde física. Direito à saúde espiritual. Direito à saúde sexual. A questão é que essa decisão desse juiz causou esse alvoroço todo porque voltou à tona a bendita famigerada, bendita não, a famigerada cura gay. Alguém adotou esse nome, que na verdade era um projeto de um deputado do Rio de Janeiro, o deputado Ezequiel Teixeira, do PTN do Rio de Janeiro, que no ano passado lançou um projeto em que se propunha essa tal cura gay, que alguns dizem que ela nem existe. Nunca houve cura gay. Nunca houve cura gay por um motivo simples, segundo eles. Primeiro, o psicólogo não é médico. Se o psicólogo não é médico, ele não pode receitar a medicação. Se não é médico, não pode receitar qualquer que seja a medicação, então não pode promover cura. E a Organização Mundial de Saúde já tinha falado a respeito disso, através de estudos de alguém, de que a homossexualidade ela não pode ser equiparada a outras formas de manifestação da sexualidade ou a outros transtornos da sexualidade humana. Por exemplo, o homossexualismo não pode ser comparado com a zoofilia, com a pedofilia, com a necrofilia e coisas desse tipo. E isso foi acatado pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1970 e alguma coisa, 75 se eu não estou enganado, e levou e culminou com a promoção, com o lançamento da resolução 001 de 99, que proíbe que psicólogos ligados ao conselho promovam qualquer tipo de movimento no sentido de reorientar os seus pacientes. O interessante é que na decisão do juiz não há qualquer menção à cura. Não há menção à cura gay. O juiz quis garantir apenas o que está escrito na Constituição, que é a plena liberdade. A liberdade que o indivíduo tem de procurar ajuda, se ele assim julgar necessário essa ajuda. E a liberdade do psicólogo, quanto profissional da mente, das emoções, profissional que atua no sentimento das pessoas, de oferecer essa ajuda que seus pacientes procurarem. O juiz deixa claro aqui na sua
no seu despacho, na sua decisão, de que ele não veda, não proíbe a resolução, porque ele diz que não vê uma quebra da Constituição, mas que não pode o Conselho proibir que o psicólogo atenda a quem lhe procurar. Então, aqui na resolução do juiz diz que a aparência do bom direito resta evidenciada pela interpretação dada à resolução 00190 pelo CFP, no sentido de proibir o aprofundamento dos estudos científicos relacionados à reorientação sexual, afetando assim a liberdade científica do país e, por consequência, seu patrimônio cultural, na medida em que impede e inviabiliza a investigação de aspecto importantíssimo da psicologia, qual seja a sexualidade humana. O perigo da demora também se faz presente, uma vez que, não obstante o ato impugnado datado da década de 90, os autores encontram-se impedidos de clinicar ou promover estudos científicos acerca da reorientação sexual, o que afeta sobremaneira os eventuais interessados nesse tipo de assistência psicológica. O que esse juiz está dizendo é que o paciente foi afetado durante esse tempo de ser atendido nessa sua área tão importante e que pode lhe trazer alguns transtornos. Não há uma quebra total da resolução, não há uma proibição de que o Conselho regule sim os profissionais, dando a eles diretrizes de como deve se comportar no exercício da sua profissão, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil regulam e orientam os advogados que a ela são associados de como eles devem exercer a profissão. Aliás, como qualquer conselho, como o CREA faz isso com os arquitetos, com os engenheiros, etc. O Conselho Federal, como os conselhos regionais de psicologia, fazem isso também, de que aquele psicólogo que é adepto, que é registrado, que quer exercer a profissão, tenham diretrizes claras acerca de como exercer essa profissão, de modo a não denegrir a imagem dos conselhos, de modo a não ferir a ética e os princípios que norteiam o exercício da profissão. A questão é que há sim um cerceamento da liberdade de exercer a profissão. O interessante é que tanto na Organização Mundial de Saúde, que fala que deve-se evitar esforços na promoção da qualidade de vida das pessoas e das coletividades, baseando seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, não é isso que se vê na resolução. Que promoção de liberdade é essa? Porque se a liberdade é no sentido, de, por exemplo, de que pessoas trans, ainda que adolescentes e crianças, possam mudar de sexo sem o consentimento dos pais. Alguns defendem isso. Vão dizer que não. Vão negar. Mas é verdade. Tem quem defenda que criança a partir dos 8 anos de idade, sem o consentimento dos pais, apenas com uma ordem de alguém, vá sim, mude de sexo. Liberdade para fazer aborto a qualquer tempo, por qualquer razão. Por qualquer razão. Liberdade para fazer o que se quer. E um gay adulto não tem a liberdade, se ele quiser, de procurar uma ajuda de um psicólogo para reorientá-lo. Porque alguém vai dizer que é cura. E não é cura. Não se fala em cura. Porque não se está tratando de uma doença. Mas se a pessoa não está confortável com aquele sentimento, o psicólogo simplesmente não pode atender. Então, respeito e promoção da liberdade, segundo a Organização Mundial de Saúde, não está acontecendo pela resolução do CFP. E na sua própria resolução, no artigo 3º da resolução 001 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, diz: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamento não solicitados. Veja que no artigo 3º do CFP está falando de tratamentos não solicitados. Mas acontece que eles proíbem que, inclusive, fora da sala do atendimento, o psicólogo não pode se
opinar, não pode aparecer fazendo qualquer tipo de movimento no sentido de dizer que um homossexual pode deixar de sê-lo. Que uma mulher ou homem que desejam pessoas do mesmo sexo pode deixar de desejar. Na prática, há sim uma proibição, até para que aqueles que voluntariamente procurar um psicólogo não pode ser atendido, porque um psicólogo não pode promover a ação desse tipo. O problema que é a outra face dessa questão da decisão do Dr. Valdemar, e para isso eu também chamo a atenção. Porque já houve muito, e há muitas tentativas de reverter a orientação sexual de pessoas homossexuais por métodos bizarros. Já aconteceu muito choques elétricos. As pessoas eram submetidas às coisas mais bizarras para que ele não sentisse mais desejo por pessoas do mesmo sexo. Há de se ter cuidado porque nessa decisão do juiz, coisa que no mundo do direito abre-se precedentes, abre-se jurisprudência. Eu não sou do direito, eu não entendo muito bem disso, mas é o que eu leio, é o que eu ouço advogados falarem, que uma decisão como essa abre-se brechas para que muitos psicólogos promovam essa tal cura gay. Claro que é uma desonestidade, né? Falar de cura gay é uma desonestidade, não é cura gay, é o atendimento. Mas deve-se sim prestar atenção para quem for oferecer agora nessa brecha essa tal cura. Essa tal conversão. Para que práticas como as que muitos já promoveram não voltem. De que pessoas são submetidas a tratamentos cruéis, inclusive, para deixarem de sentir desejos por outras pessoas do mesmo sexo. Eu sou cristão, eu acredito que Deus criou homem e mulher, isso foi reafirmado por Jesus Cristo, mas em relação à homossexualidade, eu afirmo que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Eu sei que a pessoa que tem desejos homossexuais, ainda criança, já na adolescência, ela passa por grandes transtornos na sua vida. E por causa disso, algumas pessoas muito bem intencionadas, por causa da fé, ofereciam orações, ofereciam todo tipo de tratamento. E que algumas acabavam por deprimir a pessoa e quando muitos foram ao suicídio. Apesar da decisão do juiz ser uma coisa boa para o homossexual que quer se tratar como eu quero me tratar das minhas questões mentais, tratar dos meus conflitos interiores. Eu sou heterossexual, tenho conflitos. Por que homossexuais não têm? Eles os têm. E por que não têm direito de serem tratados? De serem atendidos? Há sim de se ter liberdade para o psicólogo exercer a sua profissão com liberdade. Há sim de ter liberdade para o homossexual querer ser atendido. Mas também há de se ter muito cuidado para que pessoas que não entendem, que pelo menos não querem entender, também por desonestidade, não querem entender os conflitos que atormentam muita gente na sua alma, nos seus sentimentos, se aproveitem dessa jurisprudência, nem sei se é esse o nome correto a se dar, para praticar bizarrices com homossexuais. Há sim de se prestar atenção para que discursos de ódio, de fato discursos de ódio feitos por malucos, que estão por toda parte, não incendeiem pessoas a dizer, tá vendo aí, realmente há sim cura gay. E daí promova-se mais o preconceito e esse termo novo, mas que já caiu na moda, de chamar de homofobia. Aversão a homossexuais. E aí sim, agora vamos promover cura gay, vamos promover encontro para curar, para libertar, etc. Porque há sim uma decisão judicial que nos ampara. Tanto a liberdade para atendimento, para buscar ajuda, ela deve existir, quanto sim o cuidado para que pessoas de intenções ruins não fiquem oferecendo aquilo que não podem dar. Existe cura. Existe cura para a desinformação. Existe cura para a desonestidade intelectual. A desonestidade intelectual que está
na leitura da decisão do juiz, que em nenhum momento fala de cura gay, apesar de abrir espaço para tal. Para o preconceito, para a discriminação, para a desonestidade, a cura pode até custar muito caro, mas ela existe.